Todo mundo sabe que o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, certa vez, os alunos vieram perguntar ao Magid, ao grande mestre Magid Mesres, como que eles poderiam amar a Deus, sendo que eles enfrentavam tantas dificuldades, tantos problemas na vida. Aí o Magid mandou eles visitarem Rav Zusha, e todo mundo sabia que Rav Zusha era uma pessoa que vivia com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de problema. Então os alunos foram até Rav Zusha e falaram: olha, o nosso mestre nos mandou até aqui para aprender com você como que a gente pode amar a Deus mesmo cheio de problemas, mesmo cheio de dificuldades. Aí o Rav Zusha olhou para eles intrigado e falou: olha, eu não entendo por que o nosso mestre mandou vocês aqui. Eu nunca tive um problema, eu nunca tive uma dificuldade. Então Rav Zusha era uma pessoa que vivia, e a gente quer aprender a viver sempre numa consciência de eu estou no lucro. O que eu fiz para merecer ser criado? Sabe, a gente sofre por causa do ego, que o ego acha que a gente merece mais do que a gente está aqui recebendo, e a gente acha que por que eu fui tratado assim, por que eu fui tratado assado, por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo, ele tem, eu não tenho. Cada um de nós tem uma missão de vida. Viver é viver acima da consciência robótica, que é simplesmente consciência robótica, é ser que nem o gado, vai seguindo, o gado vai seguindo, para onde for pastoreado, o gado ele vai seguindo, ele não questiona, ele simplesmente segue. Consciência robótica é isso, é ser que nem o gado. A gente não quer ter consciência robótica, a gente quer estar acima do gado, então cada um de nós tem uma missão de vida, cada um de nós é uma célula do grande corpo, do grande organismo cósmico, e cada um de nós, o Criador nos deu uma missão, a gente tem alguma função nesse mundo, e a gente vai ser feliz realizando e cumprindo a nossa missão. E todo o panorama ao seu redor, a família onde você nasceu, a classe social que você nasceu, o lugar que você nasceu, os desafios, a pessoa com quem você casa, os seus filhos, os seus pais, tudo, os colegas de trabalho, seu ambiente de trabalho, tudo foi lidado como uma maneira de chegar aonde você tem que chegar. E se você está enfrentando problemas e dificuldades, você tem que entender que amar a Deus é entender que o problema e dificuldade é bom. O problema e a dificuldade é o que eu preciso para chegar lá, para chegar onde eu preciso. Não adianta lutar contra. Eu tenho que entender que é isso que eu preciso. Eu tenho que aprender alguma lição com isso, eu tenho que mudar para melhor por isso, eu tenho que me tornar uma pessoa mais humilde, eu tenho que tirar meu ego, eu tenho que descascar as camadas de ego. Os desafios da vida vêm para nos obrigar a mudar. A gente tem que mudar, a gente vai ter que mudar. Então, os desafios são o melhor para nós. Não adianta reclamar do desafio. Os desafios são exatamente o que a gente precisa. Você não recebe na vida o que você quer. Você recebe na vida o que você precisa. E o ego, ou a consciência do corpo, quer uma coisa, quer conforto, quer sossego, quer tranquilidade, quer moleza. O ego quer moleza, mas não vai ter, porque esse é o mundo que a alma está aqui para evoluir. A alma quer evoluir, a alma quer o desafio, porque a alma quer evoluir. E quando a alma está evoluindo, aí vem a verdadeira sensação de paz de espírito, a verdadeira sensação de paz interior, de estar de bem consigo mesmo. Vem de você estar enfrentando os desafios e subindo, estar enfrentando os desafios e se elevando. Tem uma história do Baal Shem Tov, que certa vez o Baal Shem Tov foi com seus alunos numa carruagem e que ele mandou o cocheiro virar de costas para os cavalos. Quer dizer, os cavalos estavam indo na direção certa de forma milagrosa. E eles chegaram num vilarejo bem distante e numa casa bem pobre desse vilarejo, a carruagem parou na porta. E o Baal Shem Tov e seus alunos desceram dessa carruagem. Dava para ver que a casa era bem pobre. Eles bateram na porta e era um casal que dava para ver também pelas roupas que eles viviam numa situação de bastante pobreza, de bastante necessidade, de bastante escassez, pelo menos no âmbito financeiro. E o Baal Shem Tov apareceu na porta. O Baal Shem Tov era um sábio, renomado, reconhecido. Para eles era uma honra receber o Baal Shem Tov. Eles falaram: que honra, o Baal Shem Tov e seus alunos estão aqui, os amigos sagrados do Baal Shem Tov estão aqui, um grupo de homens santos, um grupo de homens elevados está aqui, é uma honra recebê-los. Aí eles receberam na casa e falaram, o marido falou, o homem da casa falou: o senhor aceita um copo d'água? Vocês aceitam uma água? Aí o Baal Shem Tov falou: água? Não. A gente viajou horas e horas pelas estradas
do interior aqui para chegar até aqui. A gente está com muita fome. Eu quero que o senhor e a senhora preparem para nós um belo prato de comida. Eu quero uma bela refeição. Eu estou com fome de comer carne. Então, por favor, me sirvam para mim e para os meus alunos carne. E dava para ver que aquela família não tinha condições. Então, os alunos do Baal Shem Tov não conseguiam entender como que o mestre podia estar agindo assim, mas eles estavam acostumados com o Baal Shem Tov e que os grandes mestres, os grandes canais, às vezes agem de forma inusitada, mas eles sabiam que se o Baal Shem Tov estava fazendo, tinha alguma coisa maior ali. Então ele exigiu uma refeição de carne. O marido e a mulher foram para um canto da casa conversar, porque além daquela casa simples, eles tinham uma vaquinha, que todo dia de manhã eles ordenhavam da vaca, tiravam leite, davam leite para os próprios filhos beberem, e o resto do leite eles vendiam ali em volta, e essa vaquinha era o ganha-pão deles. E eles falaram, se o Baal Shem Tov está aqui e ele precisa comer uma refeição de carne, nada disso é à toa, a gente tem que sacrificar a nossa vaquinha e oferecer a ele, e assim foi. E eles serviram essa comida dessa vaquinha, essa carne, para o Baal Shem Tov. E os alunos estavam envergonhadíssimos, não queriam nem comer, mas o Baal Shem Tov falava, come e repete, come e repete. Até que no final da história, eles comeram a comida inteira, e o Baal Shem Tov foi embora da casa, e ainda foi rude. Falou, olha, da próxima vez acerta no tempero. E assim foi, e ele não explicou nada para os alunos, e eles voltaram para casa. Um mês e pouco se passou um mês, um pouco mais de um mês passou, e de repente eles estão lá estudando, o Baal Shem Tov, seus alunos estão estudando, e para na porta da casa de estudos uma carruagem linda, uma carruagem chique, e desce aquele casal, só que agora eles estão vestidos com uma roupa de alfaiate, estão super bem vestidos. Aí os alunos recebem eles e eles falam, aqui devemos a sua visita. Eles falaram, nós viemos aqui fazer uma doação para Tzedakah, a gente veio fazer uma Tzedakah, uma doação para caridade, que a gente sabe que o Baal Shem Tov ajuda muita gente, e a gente está muito próspero, e a gente quer dar uma doação porque a gente sente que tem que pagar de volta aqui para o Baal Shem Tov pela bênção que ele trouxe para a nossa vida quando ele visitou a nossa casa. Aí os alunos falaram, mas o que aconteceu? A gente lembra que vocês eram muito pobres, agora a gente está vendo que vocês são muito prósperos, o que aconteceu? Aí o homem contou, o que aconteceu foi que depois que vocês foram embora da nossa casa, eu simplesmente não tinha como botar comida na mesa da minha família. Então eu só tinha um recurso, implorar para o Criador. E eu fui para o campo ao redor da minha casa, eu levantei minhas mãos para os céus, eu falei, Criador do mundo, o Senhor sabe que eu nunca te pedi isso, eu nunca te pedi sustento, eu nunca te pedi coisas materiais, mas dessa vez eu estou precisando, por favor, me dê alguma fonte de sustento para eu sustentar minha família. Na mesma hora que eu acabei de falar essas palavras, apareceu, cambaleando pelo campo onde eu estava, o bêbado da vizinhança, o bêbado daquelas redondezas, e ele veio falar comigo, e ele veio falar que a vida inteira todo mundo tinha tratado ele muito mal, menosprezado ele, desprezado ele, porque ele era bêbado. Inclusive a família dele, inclusive os filhos dele. E que as únicas pessoas que tinham tratado ele bem o tempo inteiro, com respeito, com dignidade, tinha sido eu e minha mulher. E que o que as pessoas não sabiam, o que ninguém sabia, é que ele era um homem muito rico. Que quando ele era jovem, ele tinha feito um grande negócio, tinha ganho muito dinheiro. Ele não ligava para dinheiro, não ligava para luxo, ele gostava de beber uma vodka, ele bebia sua vodka, ele não ligava para essas coisas, e que o dinheiro estava guardado, estava enterrado, naquela época, estava enterrado num lugar na floresta, e que ele estava sentindo que estava chegando a hora dele deixar esse mundo, e que ele queria que esse dinheiro ficasse para nós. Então ele pediu para eu segui-lo até a floresta, e ele me mostrou o lugar onde estava enterrado o dinheiro. E de fato, alguns dias depois, esse homem deixou o mundo e eu fui lá com uma pá, desenterrei naquele lugar e tinha mesmo um tesouro, tinha mesmo uma quantia incrível e a gente ficou muito próspero. E eu sei que eu tive acesso a esse dinheiro graças ao que o Baal Shem Tov fez na nossa casa, que ele nos fez ficar sem a vaquinha, me obrigou a rezar e através dessa oração veio essa grande bênção. Então eu vim aqui agradecer e pagar de volta. Aí o Baal Shem Tov falou para os alunos, agora eu posso falar e revelar o que eu tinha feito ali naquele dia, exatamente isso que ele falou. Eles eram apegados àquela vaquinha, então eles nunca pediam por mais, eles tinham aquela segurança com aquela casa simples,
bem modesta e com aquela vaquinha, e eles não pediam mais. Eu tive que vir quebrar o receptor pequeno deles para expandir o receptor, para criar um receptor maior, porque tinha sido determinado dos céus que eles iam receber uma fortuna muito grande. Eles tinham merecimento para receber uma fortuna muito grande. Mas eles simplesmente não pediam, eles estavam contentes com pouco. Eu tive que vir e fazer aquilo. Então, várias lições dessa história. Uma história muito profunda, tem várias lições dessa história. Mas uma lição é que, às vezes, a gente precisa perder o receptor menor para merecer o receptor maior. A gente está ali apegado e paralisado naquela falsa zona de conforto. Tem que vir uma quebra que vai ser dolorosa, sim, mas que se eu souber aceitar e amar a Deus nesse momento, como a gente está falando, vai vir uma coisa melhor depois, vai vir uma coisa maior depois, vai vir uma expansão do receptor. Segunda história, não julgar os eventos e os acontecimentos da vida pela aparência. A gente poderia julgar a atitude do Baal Shem Tov, que falta de sensibilidade chegar na casa de um casal pobre e exigir uma refeição de carne. Quem é o Baal Shem Tov para exigir? Que falta de sensibilidade, ele não é um grande mestre, ele não é um grande sábio. A gente poderia julgar com esses olhos, assim como tem muitas outras histórias desses grandes sábios que eles agem de forma estranha para os nossos olhos, mas de uma forma mais profunda a gente acaba vendo que eles estavam fazendo exatamente o que era necessário. Então lembrar disso, as coisas quase nunca são como elas parecem ser. Sempre tem outras camadas da verdade, a gente só vê a superfície e tem camadas mais profundas da verdade que a gente não vê de primeira. E mais uma coisa, que não existe protocolo em assuntos espirituais. O Baal Shem Tov fez a coisa certa, obrigando o casal a sacrificar a sua fonte de renda. Ele fez a coisa certa, mas, gente, não parece que esse é o protocolo. Pensei que o protocolo era, vamos fazer eles acenderem umas velas e rezar. A gente acha que o protocolo é outra coisa. A gente tem que fazer o que a situação exige. Cada situação exige alguma forma de ação, alguma atitude. E não é tão simples, não é preto e branco, não é tão simples. Às vezes uma pessoa está fazendo uma coisa que parece ser errada e é certa porque é necessária para todos os envolvidos chegarem onde precisam chegar. Mas, de novo, a gente está na porção de Vayehi e viver, e que são os últimos 17 anos da vida do patriarca Jacó, que ele viveu uma vida plena. Para viver uma vida plena é simples. Você tem que entender que você já está rodeado de riquezas. Não existe carência. Carência vem do ego. Na verdade, a gente está cercado de riquezas quando a gente entende que de verdade a gente está no lucro. O Criador nos dá energia a cada momento. O Criador nos dá ar para respirar e nos dá o pulmão para respirar esse ar. O Criador nos dá comida e bebida e nos dá papilas gustativas para sentir o gosto delicioso dessa comida e dessa bebida, e depois um aparelho digestivo para digerir essa comida e transformar em energia para o nosso corpo. Tudo a gente está no lucro, e quanto mais a gente entende que a gente está no lucro, menos a gente vai ficar reativo às situações, menos a gente vai ser controlado pelas situações, menos inveja, menos raiva a gente vai sentir. Então depende de nós entender tudo que veio na minha vida, onde eu nasci, as coisas que aconteceram, era exatamente o que eu precisava para cumprir a minha função, para chegar lá, para chegar onde eu tenho que chegar. E onde eu tenho que chegar é na luz, é num lugar de total plenitude. Tem uma história de um homem que estava procurando o paraíso. Ele queria conhecer o paraíso. E que num sonho foi mostrado a ele o paraíso, e o paraíso eram dois homens sentados numa mesa de madeira, com um banco de madeira, cada um num banco de madeira, aqueles bancos de madeira sem nem encosto, uma mesa de madeira bem simples, dois bancos de madeira bem simples, cada um sentado de um lado, e eles tomando alguma bebida quente com uma xícara, e a xícara também era bem grosseira, uma xícara assim de uma porcelana bem grosseira. E aí ele falou, mas isso aqui é o paraíso? Eu pensei que o paraíso eram praias e céu azul e cachoeiras e florestas e aves exóticas e coisas lindas. E é isso aqui que é o paraíso? Aí os dois homens falaram, pois é, o paraíso não é um lugar. O paraíso é um lugar dentro de você. O paraíso não é um lugar que você tem que chegar ou que você tem que ir. Ou você está nele ou você não está nele. O paraíso é um lugar que existe dentro de cada um de nós.
Cabe a nós encontrar esse lugar chamado paraíso. Como? Saindo da consciência robótica, saindo do automático, deixando de ter um comportamento reativo e nos tornando proativos, a gente vai se tornando a causa da nossa própria realidade. Desejo um feliz 2023 para todos nós e uma boa semana. Até a próxima.